Bom, então, hoje, voltando à continuação do sétimo capítulo do livro No Mundo Maior, o capítulo que se chama Processo Redentor. Na semana passada, nós vimos o André Luiz conversando com o Calderaro e eles estavam indo, se deslocando, conversando sobre os problemas mentais, né? Então, inúmeros somos nós, né, nessa jornada evolutiva que nos desequilibramos demais e ele estava falando do como funciona um pouco esse amparo, que esse amparo acontece de maneira organizada, até por uma série de fatores. Primeiro, deixando claro que existe a intercessão de pessoas que amam essas pessoas que estão muito desequilibradas e a oração. Então, o pedido, a vibração, a busca pelo auxílio é um dos fatores que contribuem muito e direcionam esse auxílio por parte do mundo espiritual. O auxílio que, inclusive, é o que nós vamos acompanhar por parte do André Luiz e do Calderaro a esse novo irmão que nós vamos ver hoje. Mas nós estamos acompanhando nesse livro justamente a história de vários processos de desequilíbrio mental mais grave, chegando, né, à loucura. E a ação da espiritualidade é, na maioria das vezes, para evitar que chegue ao grau máximo, que seria a loucura já em estágios bem avançados. E aí vamos lá. Então eles estavam conversando, falando sobre isso e chegando na casa, ali na Terra, aqui no plano encarnado, para fazer esse auxílio. Então, continuamos a partir daqui, ó. A essa altura das lições que eu recebia em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse-me o instrutor, indefeso, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. Então, trata-se de uma reencarnação difícil. Então, uma reencarnação já em condições limitadas ou extremamente complicadas. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Então, para que a gente comece só a entender o quadro, né? Então, o Calderaro já faz algumas semanas que está visitando a mãe dessa criança, que é uma criança em condições especiais de reencarnação. Então, uma estrutura orgânica, né, com uma limitação grande. Então, a gente entende que provavelmente existe uma deformidade. E aí, falando também, o filho está nessas condições, mas mostrando que a ela é encadeado há muitos séculos a razão da pobrezinha está periclitando. Quer dizer, existe um vínculo dessa mãe com esse filho e uma razão por esse filho estar passando por essa situação. Como a gente conhece inúmeros casos de pessoas que nasceram com atrofias, degenerações, limitações graves do corpo físico. E aí fala: prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Então, quando a gente vê uma situação aqui na Terra de uma reencarnação difícil como essa, geralmente, ou por desconhecimento, né, por ignorância da nossa parte, a gente pode pensar assim: puxa vida, que azar dessa mãe, ou que falta de sorte, ou que achando que talvez seja um peso maior do que o que ela deveria carregar. E a gente sabe que pela lei de nosso Pai não existe injustiça. Existem
razões para que determinadas reencarnações tenham essas dificuldades. E aqui mostrando que não é só o fato do menino, da criança, que tem aquela deficiência. A mãe está sendo dito aqui que está presa a ele por graves compromissos do passado. Então, de certa forma, ela está sendo agora a cuidadora dele, nessas condições especialíssimas. E aí vamos seguindo, para continuar entendendo melhor a situação. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Então, aqui, só para que a gente reforce aquilo que nós aprendemos na semana passada. O hábito da oração. A oração como busca, né, do auxílio e, ao mesmo tempo, um movimento de elevação da criatura para sair daquela vibração, às vezes, mais baixa e se elevando, conseguir alcançar a vibração daqueles que nos auxiliam. Então, os espíritos, o Calderaro está falando, a gente considerando o costume que ela tem de fazer sempre a oração naquele horário pré-fixado, nós nos aproveitamos dessa ocasião porque sabemos que esse é um horário, um momento favorável para a espiritualidade intervir e dar o amparo que eles podem dar. Se ela não fizesse essa oração sempre no horário pré-fixado, ou se ela não tivesse o hábito da oração, mas existisse o mérito ou a intercessão por outra pessoa, a espiritualidade provavelmente também auxiliaria. Mas a eficiência, a intensidade desse auxílio, a gente sabe que é diferente. Então a oração potencializa, abre canais, faz com que isso se torne mais eficiente. E aí segue explicando. Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano, e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Então aí ele aproveitou e o André Luiz, ouvindo as instruções, acompanhou ele para dentro da casa. Em rápidos minutos achávamos-nos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentava. O menino enfermo inspirava piedade. Então, aqui uma descrição um pouco da parte material, do quadro material desse menino, né, desse irmão encarnado, num corpo doente, magro, doentinho, como ele fala, choramingando, então era uma criança chorosa, e também descrevendo um pouco da parte espiritual. Dois espíritos, duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, estavam ali ao redor de maneira a inspirar piedade, como André Luiz fala. E o Calderaro explica então para o André Luiz. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos na existência nova. Para nós que já vivemos e entendemos o Espiritismo há algum tempo, né? Isso se torna cada vez mais claro a necessidade ou a justificativa para existir quadros como o desse menino. Mas para quem não tem o conhecimento ou não aceita a questão da reencarnação, são casos como esse que se questiona a verdadeira justiça e a bondade divina. Por que é que Deus pode dar a algumas pessoas uma vida saudável, um corpo saudável, uma família com uma estrutura cheia de benefícios ou de favorecimentos, e para outras pessoas uma reencarnação como essa, um espírito paralítico, sofredor, e como outras doenças, crianças que nascem com problemas de câncer, com problemas de leucemia, deformidades, mutilações. Então, a reencarnação é
justamente o que nos auxilia a compreender quadros como esse. Esse menino está passando por isso, não é por punição, mas é por consequência dos seus atos que corrigem, que realinham o espírito. Ô Adriana, boa noite, tudo bem? Eu já estava Boa noite. no encadear aí da explicação, por isso que eu não interrompi. Tá Mas certo. o André Luiz e o Calderaro acabaram de chegar na casa desse outro espírito que eles vão ajudar. E se trata de uma criança de 8 anos que tem uma deformidade grave. Ele é um paralítico de nascença e que ele tem dificuldades além da paralisia. Nós vamos ver. E eu estava falando justamente isso. Se a gente não entende a reencarnação, isso parece, de certa forma, uma certa injustiça por parte de Deus, né? De dar tanta bênção para alguns e tanta infelicidade para outros. Mas a reencarnação nos ajuda a compreender melhor isso. E aí ele segue explicando. E informou Calderaro, indicando: não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana psiquicamente. Porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Então, ninguém, na verdade, impôs essa pena severa a ele. Ele mesmo é quem acabou agindo e adquirindo como consequência essas deformidades, porque a gente já também tem acompanhado que as nossas escolhas mentais, psíquicas e até com relação a atitudes nos levam a desequilíbrios que nós vamos lidando com esse nível baixo de vibração e de pensamento, e que isso faz com que o nosso espírito adoeça a ponto de se deformar. E a deformidade psicológica, psíquica, ela reflete no corpo físico. Então, é um espírito já totalmente deformado pelos crimes, pelas atrocidades que ele praticou em outras encarnações. E agora o Calderaro, mostrando a situação atual, ele vai falar um pouquinho desse passado desse menino, para que a gente também tenha um pouquinho mais completo para entendimento desse quadro. E é claro que também a gente tem que lembrar do seguinte, como tudo que a gente tem estudado aqui. Tudo que a obra do André Luiz diz, ela não se generaliza a todos os outros quadros de pessoas que a gente pode encontrar em situações parecidas. São mais ou menos as mesmas causas que levam mais ou menos aos mesmos quadros, mas cada um de nós temos situações individuais, particularíssimas. Então, mas aí agora ele falando, no caso dele, esse espírito paralítico e com pouca visão, com pouca mobilidade, ele fala, há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Então imaginem, no que a gente vê na história, 2 séculos atrás. Então imaginem, esse livro foi escrito no ano de 1900 e meados, né, do século 1900. Então 1700 e alguma coisa, aqui no Brasil ou na Europa ou em qualquer outra parte do mundo, não sabemos porque isso não descreve, mas o fato é que nessa encarnação de 2 séculos atrás, ele decretou a morte de uma série de pessoas numa questão civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semelhando ódio e ruínas. É uma situação que não é difícil de a gente imaginar, porque a gente também acompanha isso acontecendo nos dias de hoje. Então, se a gente vê um noticiário de uma pessoa que arquitetou, planejou, né, e executou uma barbaridade como essa, como a que às vezes a gente vê nos noticiários. Na hora, muitas vezes, a gente ainda não sente piedade desses, a gente até desperta um sentimento um pouco mais desequilibrado da nossa parte.
Mas o ideal é que a gente tivesse pena, porque todos os que cometem algo nesse nível, mais cedo ou mais tarde, vão arcar com as consequências disso. Podem até passar desapercebido na justiça terrena. Mas, como aqui está sendo dito, não é nenhum juiz no mundo espiritual quem vai fazer com que isso se resolva. O próprio espírito começa a sofrer as consequências, começa a ter crises de consciência, e aí imaginem o seguinte: ele matou um monte de gente porque ele tinha problemas pessoais, achando que isso resolveria o problema. Todas essas pessoas que ele matou passaram para o mundo espiritual, e no mundo espiritual continuaram vivendo e destilando ódio, perseguindo este, como no caso que a gente viu nos capítulos anteriores. Uma única pessoa que tinha matado uma outra única pessoa, sofrendo as consequências por um quadro obsessivo. Imagina no caso desse espírito, que ele decretou a morte de muitos, porque ele não tinha problemas pessoais. E então imaginem a legião de espíritos revoltados por parte do mundo espiritual, acompanhando esse espírito até o desencarne dele. E quando ele desencarna, imaginem o que ele não viveu de treva nesse mundo espiritual. Até que, e aí vamos acompanhar a descrição do Calderaro, viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Então, depois que ele desencarnou, ele viveu coisas que nem está sendo descrito aqui, mas a gente consegue até imaginar, ou talvez a gente nem consiga imaginar. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. Então, aqui mostrando também para a gente que existe o livre-arbítrio de cada um que sofre um atentado ou uma investida do mal. Inúmeros sofreram esses crimes. Alguns escolheram perdoar e provavelmente estes alguns seguiram avançando na reconstrução ou no progresso que ainda estavam destinados a acontecer. Mas quem sofre? Os que escolhem ficar aprisionados à falta de perdão, à revolta, ao ódio. Então, inúmeras vítimas perdoaram os crimes daquele irmãozinho que agora está reencarnado com 8 anos. Mas muitos seguiram obstinadas anos afora. Então, aquilo que nós lemos no capítulo anterior lá, que começa na casa mental, naquele capítulo que fala da casa mental, que era um espírito perseguindo outro aqui, imaginem vários espíritos perseguindo uma pessoa. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos. Hoje, em processo final de transformação. Eu acho que também é muito importante a gente refletir sobre isso que a gente está lendo aqui pelo seguinte. Então, de todo aquele monte de espírito revoltado, uns perdoaram rápido, outros gradativamente foram sendo conduzidos para renovação, né? E sobraram só 2, que eram as 2 entidades que foi falado ali logo que começou a descrever a cena, que acompanhavam ainda ele mesmo já reencarnado. Mas estes 2, olha que curioso, esses 2 foram os únicos que sobraram, mas ainda, agora, quer dizer, ainda não, mas neste momento já se encontram em processo final de transformação. Então vamos imaginar o tempo que isso está acontecendo, 2 séculos. 200 anos que esses espíritos estão perseguindo esse e outro espírito. E quando a gente vê uma cena como essa, puxa vida, nossa, mas então olha, ele vai começar um processo de pagar o que ele fez, porque ele está reencarnado daquele jeito, né, num corpo todo deformado. Não, esse processo já começou desde o sofrimento no umbral. Imaginem 200 anos sofrendo
ininterruptamente. E agora, eles estão num momento em que provavelmente isso muda, onde eles vão provavelmente romper essa algema mais dura do ódio, e não que de repente, então a gente tem que ter muito claro isso também. Quando esses dois começarem a sair de perto dele, ainda tem um caminho muito grande de reparo, de transformação. A primeira coisa que precisa acontecer é o arrependimento, como a gente sabe. Então, todo aquele que comete um crime não consegue se regenerar se não começa pelo arrependimento. Aquele que não se arrepende não começou um processo de regeneração. Então, aqueles que se arrependem são aqueles que resolvem dar aquele primeiro passo, que é o passo do perdão. E é por isso que eles estão aqui auxiliando agora nesse momento. E aí vamos ainda seguir ouvindo o que o Calderaro tem para nos dizer. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva. Então imaginem isso. Ele já está no processo conclusivo do resgate dele, o espírito que está ali reencarnado. Nessa presente reencarnação que muitos podem olhar e achar que aquilo é um absurdo, né? É um esquecimento por parte de Deus. E pelos olhos da maneira que a gente está enxergando aquilo, é a cura que esse espírito está precisando, em cujo processo se encontra faz muitos anos. Então, às vezes, uma reencarnação como essas, num corpo limitado, um espírito que tem uma deficiência, a gente tem que entender que isso é uma bênção para aquele espírito. É uma oportunidade, às vezes, única de conclusão de um processo que está levando, às vezes, séculos. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Olha que interessante que o André Luiz fala aqui, né? Ele falou com todo o respeito, porque eu estou descrevendo ele para que vocês entendam a deformidade desse espírito nessa encarnação. Mas com todo o respeito, a dor, ele se parecia com um macaquinho, um símio, aperfeiçoado. Então é como se fosse um ser humano, na verdade, na matéria, num processo ainda anterior à evolução que o ser humano alcançou. E aí ele segue explicando com relação a essa descrição que ele faz. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação, porém, podem sofrer degenerescência. Quer dizer, o espírito não evolui, mas a forma, essa sim pode parecer que retrocedeu no espírito, mas a forma somente retrocedeu, porque aquele espírito muitas vezes está com pensamentos e atitudes ainda animalizados. E esse é um dos exemplos de animalização que os espíritos sofrem. Porque nos livros aqui do André Luiz e outros livros, eles descrevem, inclusive, como ele citou aqui, né, naquela cena dantesca. O dantesco se refere a Dante Alighieri, que traz para a gente aquela visão que ele teve, levado pela espiritualidade do mundo espiritual. Ele visitou
os planos mais elevados, ele visitou os planos mais medianos e ele visitou as trevas. E ele descreve que ele via formas de seres monstruosos, parecidos com lobo, parecidos com monstros, parecidos com animais ferozes de todos os tipos. Então, o ser humano pode se deformar por uma deformidade psíquica. Então, a forma pode parecer ou se degenerar, de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Então, o bem que a gente faz reflete positivamente nas nossas vidas futuras e o mal que a gente faz reflete negativamente, dependendo do grau do mal em que a gente possa ser capaz de fazer a esse nível, a ponto de um dia nós talvez precisarmos de uma reencarnação tão limitada, tão deformada materialmente falando. Nosso desventurado amigo envenenou por muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Então ele envenenou pela matéria mental que ele cultivava o seu perispírito. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. Então, isso já, na verdade, é suficiente para que a gente tenha piedade, pena dos atuais criminosos nesses níveis que a gente muitas vezes ouve falar que acontecem por aí. No campo consciencial, chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu. Então, olha isso. Primeiro, ele sofre as consequências do seu desequilíbrio interior, interno. E ele também sofre as vibrações negativas daqueles a quem ele prejudicou. Vergastam-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, aqui ele está citando justamente o que a gente também aprendeu naquele capítulo das divisões da nossa mente. Esse espírito se fixou na zona intermediária, da ação, do dia, do fazer, e ele se distanciou das metas sublimes, da elevação, da busca através da religião. Em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras. Quer dizer, por mais que ele se debatesse na zona intermediária do seu pensamento, ele não conseguia sair dali porque ele não acessava zonas mais altas de busca de auxílio, de elevação de pensamento. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Então ele estava sendo manipulado por esses espíritos que queriam o prejuízo dele por vingança. Então ele já não buscava e ainda sofria o assédio desses espíritos vingativos, então ele passou por mais de 100 anos nessa condição de ser atacado. Permitiu a lei que assim acontecesse,
naturalmente porque a conduta do nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Então ele, como se rebaixou a um instinto muito animal, a lei divina, né, a lei maior, permitiu que isso acontecesse porque ele voluntariamente escolheu isso e só sofrendo as consequências é que ele iria desejar coisa diferente. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: Compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: Espiritualmente, este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Então, também que isso fique claro, porque é algo que muitos de nós temos dúvidas, né? Às vezes a gente acha que dependendo do grau de crime, de erro que a gente acaba cometendo, a gente volta para trás na evolução do nosso espírito. Voltar para trás não, o que a gente conseguiu, conquistou, é conquistado. Mas ele atrasou, ele pisou em cima do que ele poderia ter conseguido. Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofreu-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se do amoroso coração materno que o auxilia a refazer-se, ao término de longo curso de regeneração. Então, olha que interessante tudo isso que o Calderaro contou com relação à história desse espírito. Um processo lento, desde o abuso da sua autoridade. Então, imaginem, ele tinha uma reencarnação naqueles séculos, 2 séculos atrás, que ele tinha em suas mãos um certo poder, uma certa autoridade. E é como Jesus fala, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Até porque, então, ele tinha isso na mão e usou de maneira errada. E agora sofreu as consequências, demorou por muito tempo para conseguir sair da fase mais difícil, conseguiu afastar a maior parte desses inimigos, mas agora está na fase final dessa regeneração, com a bênção da proximidade com esse espírito que é a mãe dele atualmente. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que os seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro dos meus desejos, continuando. Então, aí o André Luiz, quando o Calderaro explicou tudo aquilo, ele quis, né, curiosamente, saber um pouco mais sobre os outros dois espíritos, a história deles, né? E aí Calderaro responde quando ele pensa isso, né? Também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança. Porque ele mesmo, se a gente for pensar, o que aconteceu com ele? Ele tinha desafetos, tinha desentendimentos, sentia ódio e quis se vingar, quis se livrar de uma série de pessoas. Então ele provavelmente foi prejudicado e escolheu o caminho ruim, o caminho errado, o caminho da revolta, do ódio e fez a vingança. Esses espíritos que ele prejudicou também nesse mesmo ciclo, que pode, em muitos casos, se repetir ciclicamente através de inúmeras reencarnações. Então, esses dois que agora estão ali também estão sofrendo as consequências do ódio, da vibração que eles cultivam dentro desse plano e da vingança.
como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos da derradeira fase de salvação após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Olha que interessante como o Calderaro faz a comparação. Náufragos da experiência no mar da vida. Nós todos estamos aqui encarnados passando por situações difíceis. E mais nós já sabemos, nós estamos aqui em evolução, sendo testados, sendo aprimorados. Então, nesse mar da vida cheio de coisas infelizes acontecendo conosco, nós podemos escolher o caminho que Jesus nos demarcou, o caminho do bem, o caminho do perdão, ou o contrário. Muitos escolhem o contrário porque acham que Deus não está fazendo nada por ele. Mas na verdade Deus está justamente dando oportunidade da gente mostrar que a gente sabe fazer boas escolhas com relação a tudo que Jesus nos ensinou. Mas aqueles que são incapazes de usar essa bússola do perdão e do bem, naufragam. E aí, depois da encarnação, sofrem as consequências. Por quê? Porque não seguiram as instruções. Porque não seguiram o que Jesus ensinou. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre. Então, no caso deles, apesar de todas essas escolhas erradas, apesar de ainda estarem ali, está próximo o momento de uma renovação. Aproximam-se de uma nova existência terrestre. Eles vão reencarnar. Como muito provavelmente aqueles outros que se afastaram já reencarnaram. Já estão reencarnados com novas oportunidades, novas experiências que muitas vezes são de sofrimento. Por quê? Porque fizeram escolhas erradas nesse passado. E olha que interessante o que o Calderaro vai concluir para a gente agora com relação a essas informações. Então, estão próximos de uma nova experiência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Alguém vai aceitar receber esses espíritos endurecidos como filho. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão nesse mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. Olha que lindo isso. E também muito esclarecedor para que a gente entenda o que acontece nas nossas vidas. Então, olha isso. Esses dois espíritos vão, através de uma nova oportunidade de reencarnação, começar uma nova jornada. E olhem como a misericórdia divina faz com que esses desafetos comecem a ser curados. Um irmão deformado recebe dois irmãozinhos que são antigos adversários dele, que espiritualmente podem carregar alguma antipatia, alguma dificuldade com aquele espírito. Mas através da bênção dessa nova encarnação, crescendo junto, acompanhando junto, vendo o carinho daquela mãe, começam a desenvolver afeto, começam a desenvolver uma ponta de amor por aquele a quem tanto odiaram no passado. Então, olhem isso, a mãe daquele espírito aceitou, né, no planejamento reencarnatório dela, receber esses dois pequenos adversários do primeiro como irmão dele. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias para ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Então, olha a maravilha da justiça divina ou da amorosidade divina.
fazendo com que eles comecem a desenvolver realmente o instinto de querer ajudar aquele, numa situação tão difícil, que inspira, né, na verdade, piedade. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente a liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora desse lar em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Aqui a gente começa a enxergar tudo de outra maneira. Uma pessoa, uma mãe que tem um filho com essas dificuldades, o que a gente antes poderia encarar como infelicidade, como infortúnio, a gente vê que é uma alma abençoada porque ela tem capacidade de lidar com o martírio, com o sacrifício e ainda assim continuar agindo no caminho do bem. E ela vai ser o espírito quem vai propiciar a esses três o que está dizendo ali, esses 2 espíritos que ainda, por enquanto, odeiam a ele, mas já estão num processo já de cansaço, né? Dessa vingança que não chega nunca num fim, de começarem esse trajeto de perdoar o irmão. Então, quando esse menino, né, com deformidade, conseguir a liberdade por parte do perdão desses outros 2 espíritos, ele vai conseguir aí numa futura encarnação condições muito melhores para depois poder se continuar avançando, se reconstruir, né? De tudo aquilo que ele fez e se perdeu. E aqui eu acho que por enquanto nós não vamos entrar agora aqui nesse item 4, porque o item 4, ó, ele é bem longo e entra um pouquinho numa outra parte do tema da história. E eu acho que até agora foi importante para que a gente entenda a situação desses 3 espíritos. E entenda a situação que muitas vezes nós somos submetidos dentro da nossa própria família. Então nós sabemos que existem espíritos que nos são simpáticos, que nos são afins, que são sintonizados com a nossa maneira de agir, de pensar, mas muitas vezes nós temos também dentro da nossa família espíritos que são desavenças do passado. E que a gente pode ter alguma dificuldade, mas a providência divina nos colocou juntos nessas novas condições para que a gente consiga consertar algo que estava muito difícil sem a bênção desse que é o esquecimento. Então, né, nesse capítulo, nesse trecho da obra do André Luiz, fica muito claro para a gente entender a necessidade da reencarnação, a importância da reencarnação, a necessidade do esquecimento. Imaginem se esses 2 espíritos reencarnam se lembrando do que aquele espírito fez para eles, Isso é uma eles não briga. vão, da mesma maneira, conseguir lidar com aquilo e perdoar. Então, são situações que nos ajudam, nos dão condições a avançar, a conseguir algo que, com a consciência ainda desperta, aclarada, a gente tem mais dificuldade. Levaria muito mais tempo. Então, a bênção do esquecimento, ela tem, principalmente, numa das principais razões, é uma questão como a desse caso desses 3 espíritos aqui. Certo? Mas isso tudo aí é coisa maravilhosa, que a gente realmente precisava entender e receber. Por exemplo, fala assim, você, de brincadeira, falam para mim, você vai reencarnar com tal pessoa. Hum, Ué, eu vou receber com amor, sim.
porque você recebendo amor, conserta tudo. Sim, E se exatamente. tiver um filho, você iria rejeitar? Não, Nunca. exatamente. É essa a beleza, né, do plano divino com relação a essa nossa vida aqui. É mais fácil da gente melhorar o espiritualmente a gente. Sim, Então, é só lutando, lutando e ganhando. com certeza. É isso aí. É importante essas passagens, porque isso daí dá uma elucidação para você entender melhor o que se passa no nosso dia a dia Sim, e repetir isso com outro espírito de abnegação. exatamente. Quando a gente se depara com situações semelhantes, né, no na nossa família, ou com nós mesmos, ou com outras pessoas que nos buscam, o que a gente presencia, para que a gente entenda, para também poder, entendendo melhor, auxiliar também melhor, né? Sim. É isso aí. Bom, Certo, filho? certinho. Gandolf, Adriana, tudo tranquilo? Tranquilo, Marco. Marco, Maravilha, então. Bom, então agradecemos a Deus mais uma vez a oportunidade. Na semana que vem nós vamos continuar aqui a partir então do item 4. Tá? Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. boa Boa noite. Boa noite. noite.